Fala, e daí? Vamos entender hoje sobre o potencial de abuso, o abuso de substância dos psicodélicos. É importantíssimo a gente falar sobre isso, principalmente quebrar tabu, e entender sobre o controle de danos e saber quais e o que pode ser causado. Qual o potencial realmente de abuso? Será que pode virar um abuso? E quais absolutamente não causam nada, não causam essa dependência? Tem muito psicodélico por aí que não causa dependência trata. Mas você vai ver, tá? Principalmente por um motivo bem específico que você vai entender logo mais. Vamos lá? A presença do remédio na rotina do ser humano ela é de longa data, né? Então, pensar ainda que o remédio é uma medicação é quase tão antigo quanto a própria existência humana. Ainda na pré-história, o homem já recorria ali a uma combinação de ervas para curar ferida ou outras enfermidades. E você vê mesmo em vários filmes nativos usando aquelas ervinhas, aquelas combinações para esses fins até hoje. Esse conhecimento ele se desenvolveu com o avanço científico e tecnológico, de modo que hoje a gente tem acesso a remédios cada vez mais eficazes para aliviar, tratar, curar doenças. Entretanto, usar as medicações de maneira indiscriminada, ela pode sair de uma solução e pode virar um problema, né? De um hábito necessário para um vício. Segundo a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, essa talvez você nunca ouviu falar, que é a JIFE, J-I-F-E. O consumo abusivo dessas medicações vendidas como prescrição médica tem aumentado exponencialmente em todo o mundo e já representa uma ameaça real para a saúde pública. Pensando ainda na questão dos Estados Unidos, por exemplo, que o uso do analgésico opioide é um transtorno, é um tráfico. Aqui a gente vê bastante no Brasil o próprio abuso do Zolpidem, né? Antigamente era muito mais dos alprazolam, Rivotril, clonazepam, né? Esses benzodiazepina. Depois foi substituído pelo Zolpidem, né? As drogas Z, que por enquanto está só como Zolpidem, mas também tem a questão da exopiclona, como essas medicações de abuso, né? Tem até, às vezes em quando, vem um outro pacientezinho mais idoso, principalmente, pedindo aquela vitamina que o outro médico passava para dormir. A vitamina que falava era o Zolpidem com saborzinho. Então, olha só o nível que a gente chegou, não só de desinstrução, mas para realmente viciar, deixar uma pessoa tomando Zolpidem durante o dia, estou numa crise de ansiedade, tomo Zolpidem, dissocio, hipnótico, entra lá longe. Então, assim, tem muito dano de causar. E a gente vê esses danos muito, muito, muito nos remédios, nos fármacos que são validados e que são prescritos. Olha a que ponto que a gente chegou na medicalização, nessa indústria. Mas não só esses opioides, por exemplo, nos Estados Unidos. É ansiolítico também, remédio tranquilizante, os próprios benzodiazepínicos, que a gente vai chamar eles de moduladores de GABA, eles vão atuar no sistema nervoso central nessa região, e o Zolpidem, né, que muita gente está usando para tirar essa siesta pós-almoço. Mas voltando então para o calmante, para o benzodiazepínico, né, que a gente tem o Rivotril, como um dos remédios mais consumidos no país, e muitas vezes é usado para tratar não só essa ansiedade de resgate, que seria o ideal, mas para tentar tratar a insônia, né? Que não é uma indicação. Ele não trata insônia, tá? Para a gente deixar bem claro. E até esses ansiolíticos, eles têm essa facilidade muito grande de induzir e de gerar a tolerância e a dependência. Talvez principalmente os benzodiazepínicos têm isso, né? De toda a gama de medicações ali, né? Opioide, benzodiazepínico, o próprio cicloestimulante também faz isso, só que menos do que o benzodiazepínico, precisando de uma dose cada vez maior para gerar um efeito cada vez menor, né? Então, é essa ascendência. E não só esses problemas, né? Mas também prejuízo cognitivo de longo e médio prazo, problema de função ligada à inteligência, à memória, né? Tem muito risco, tem muita coisa que a gente já sabe em evidência sobre o abuso de medicação, tá? O abuso de fármacos. Isso faz a gente cair na origem do problema. Qual que é a origem do abuso, você sabe? Quando se fala em abuso de fármacos, é importante a gente observar, em primeiro lugar, o medicamento que está sendo usado. No caso específico dos analgésicos, anti-inflamatórios, a questão tem a ver com a vivência crônica da dor, muitas vezes. No caso do benzodiazepínico, o problema ele pode ser taxado como ansiedade ou insônia, vamos pensar assim. No caso do psicodélico, a gente pode tentar tender ali a querer viver em um mundo diferente, a não querer viver no presente sofrimento, nessa realidade,
bem como também no benzodiazepínico aqui, tá? Mas também tem outras possibilidades ali. Mas é importante a gente tentar olhar um pouquinho para o motivo do abuso, para a origem desse abuso. Por que que eu estou querendo fugir? O que que eu estou querendo acessar? O que que eu estou querendo anestesiar? Então, olhando para isso, a gente consegue ter um olharzinho para o trauma, para a parte emocional que está tentando te proteger, está tentando te fazer sobreviver. E aí você pensa, né? Como que conseguem essas medicações? Como que consegue o psicodélico, né? Como que se torna um abuso, sendo que muitas dessas medicações precisam de prescrição? Como que consegue um psicodélico, sendo que muitas vezes ele vai ter difícil acesso? Eu vou ter que achar na natureza ou eu vou ter que comprar, traficar? Uma questão ali inegável do próprio abuso é que hoje a gente vai verificar esse consumo de medicação psicotrópica pela prescrição. É consabido, ao grave problema da automedicação, a gente vai acrescentar aí uma prescrição excessiva, em especial dos ansiolíticos, tá? E de antidepressivo também, mas por parte dos médicos mesmo, tá? E do uso da própria, por conta própria dos psicodélicos, né? Que é, como não tem uma legislação tão definida, aqui no Brasil a gente vê gente comprando psicodélico de tudo quanto é tipo de jeito, em site, inclusive com muita fraude em questão de venda, de compra. Depois eu vou contar alguns casos para vocês sobre isso também. Ou mesmo comprando com um traficante, com tráfico, por exemplo, que não é sempre, tá? Mas que é relativamente comum. Às vezes, uma empresa compra como se fosse veterinário e vende como se fosse droga. Tá? Pega a vigilância sanitária, pega certinho, mas não usa na veterinária ou não usa ali tudo ali e acaba vendendo a ketamina, por exemplo, tá? Que é de uso veterinário. Então tem essas questões, infelizmente virou algo mais cultural, tá? E não só no Brasil. Pensando agora no psicodélico especificamente, sofrimentos como ansiedade, angústia, tristeza, que eles sinalizam essas circunstâncias, situações humanas, para elas prepararem o homem, elas são abordadas muitas vezes pela medicação. A busca de permanecer no estado de prazer, de alegria, ao preço de se eliminar uma parte da experiência humana, é o que às vezes o psicodélico tenta compensar ali no momento de dor. É como se socialmente não se reconhece mais na dor, na frustração, como um constitutivo de percurso, de rumo das ideias do prazer e da alegria. Dor e frustração vai deixar de ser um indicador dos limites inerentes da experiência daquele sujeito, daquela pessoa que ela é singular, que ela é autêntica. Ou seja, a gente vai veicular a ideia de que a imagem ideal de pleno prazer está disponível para todos os mínimos esforços e que a não concretização desse modelo vai decorrer de problemas particulares de uma pessoa. Então, assim, se eu não tenho todo o prazer, alegria, vivência positiva, a vida como um todo, é porque isso aqui é um problema e eu preciso buscar isso a todo custo. Ah, então, olha essa ideia como ela é transformativa de maneira negativa. Então, assim, predomina a ordem do imediato, aquela exigência de se alcançar para ontem o modelo ideal, a fuga de qualquer sofrimento, de qualquer dor emocional, né? Com essa urgência, o processo, antes dele se constituir em uma trajetória, para uma meta. É o vivido como um obstáculo a ser superado. Esse que é uma das questões principais. Então a gente vai experimentar como da ordem do insuportável, né? Eu não posso mais suportar isso, eu preciso melhorar de maneira rápida, imediata, rapidamente. Então, assim, todos os meios para alcançar um resultado favorável e imediato, eles vão se tornar válidos, incluindo não viver no presente, não viver no infortúnio. Então, por isso que a fuga dos psicodélicos e o potencial de abuso deles é alto, principalmente quando a gente olha para a ketamina, porque a ketamina é uma das questões que causa um abuso muito, na verdade, é a única dessas medicações que mais causa, tá? As outras não são ali, vocês vão entender por quê depois, mas a ketamina ela tem esse potencial de abuso muito forte, só que ela também tem esse potencial de estar vivendo muito bem, muito rápido, tá? Porque ela é meio que imediata. Por isso tem que tomar cuidado com a ketamina, só que felizmente a gente só consegue comprar com prescrição controladíssima, que seria a azul, sem falar de mercado mais clandestino, tá? Mas vamos olhar para essa parte. Impera hoje, então, aquele emblemático do prazer. Um prazer que ele não vai se resumir apenas a uma ausência de sofrimento, mas que ele há de ser intenso, imediato, não negociável, né? O imperativo que
Eu quero agora, quero muito, quero tudo e quero sempre. Esse discurso social que vai idolatrar a posição de plenitude alcançada sem muito esforço. Olha que geração Z, totalmente geração Z isso aqui, né? É a tentativa de abolir a falta do vazio, aquela qualquer insatisfação, e que todo mundo tem, que todo mundo vai ter pelo menos em algum determinado momento. Porque se você não tem essa sensação da falta, né, do vazio, você não também consegue olhar para a sensação do cheio, né? É uma constante. A gente trabalha com comparações na mente humana, né? Padrões e comparações. Isso faz com que a gente já não valorize, então, aquela sensação pequena, ordinária, comum, né? A gente busca sempre esse prazer máximo, imediato, que é o que deveria ser, né? Que é o que o construto da sociedade também faz a gente pensar que deve ser o ideal. Estar sempre bem, de bom humor, são esses estados de espírito que o discurso atual mais valoriza, né? O desejo ele vai visar sempre a imediata satisfação, já que o seu adiantamento vai se apresentar intolerável. E não há ali uma abertura para escolha, e nem mesmo uma negociação entre as perdas e ganhos, né? É sempre, principalmente eu me refiro até mesmo às próprias gerações Z mais agora, eu quero tudo e eu quero agora. Ou eu não quero isso aqui porque eu não suporto isso aqui. E não de uma maneira saudável, falando. Então, até psicologicamente falando, tá? A gente se encontra agora em um funcionamento psíquico de fracasso na realidade, na glorificação do eu, na estetização da existência, ou seja, o fracasso em particular da cultura do narcisismo e do espetáculo. E aí você entende também por rede social, né? Aí então, a depressão, a síndrome do pânico, esse apelo ao psicodélico, principalmente nesse jovem, vai acontecer de diversas maneiras, né? Deprimido ou em pânico, o sujeito ele não está mais ali apto a exercer o fascínio da estetização da existência. E vai passar a ser considerado um perdedor, segundo os valores que surgem no mundo. Que surge, então, a droga como uma solução viável. Como se o uso sistemático vai buscar desesperadamente o acesso à majestade da cultura, do espetáculo, do mundo, da performance, do estou bem, sou bem, quero ser. E há que se glorificar o eu, mesmo que para tantos os caminhos sejam bioquímicos e bem mais farmacológicos para se atingir esse eu irreal, esse eu perfeito. Nesse universo das drogas ilícitas ou mesmo dos medicamentos prescritos na psiquiatria, tem muita gente, tanto uma quanto outra, em geral, do mesmo universo, na medida em que a gente vai visar tomar o eu apto para o exercício desse espetáculo de cores e performance, né? Do eu não posso estar doente, eu não posso me mostrar um pouquinho só triste. Enquanto essas chamadas drogas mais pesadas, elas vão, então, por fim, trazer aquela exacerbação nirvânica do eu, inebriando ali a gente, as pessoas, para um desempenho de uma cultura da imagem. Então, as drogas ditas como medicinais, as medicações, pretendem conter muitas das angústias e dos sentimentos. E isso pode capacitar cada um de nós para fazer algo a mais. Antigamente, até a gente pensava que o nosso sofrimento psíquico ele deveria deixar de ser um drama subjetivo e passar a ser visto e vivido como um problema médico. Por isso que veio os antidepressivos, né, que é o pedido que trata o nosso mal-estar como uma disfunção do corpo, ou se a retirada do sofrimento, vai passar a ser um mero distúrbio neurofisiológico. E ainda tem muita gente que trata assim, né? Tem muita gente que trata ainda a depressão, aquela desregulação de serotonina. Mas besteira, né? A gente sabe que não é isso. A gente sabe que, inclusive, que não é nem provado sobre a serotonina causar depressão. Essa hipótese ela já foi refutada. Então, essa é uma tradução mais biológica, né? Pode ser até mesmo uma consequência, mas não uma causa. Instala-se nesse momento a passividade. A pessoa, ela não se vê como uma protagonista do seu próprio adoecimento, ou que mesmo volta no discurso que imputa aquela simples causa orgânica, né? Falta de serotonina, excesso de dopamina, bibibi, babibi, e não permitir realmente as dores ali de existir, de ser validadas e de ser processadas. Tem também aquele entusiasmo de excesso, tá? Nessa direção, né? Tanto que no pacote a gente vai incluir essas doenças. Até ontem mesmo a gente considerava não mais do que traços de personalidade para muita coisa, como por exemplo o mau humor, o pessimismo, né? Entre inúmeros outros. Mas entende que
que eu trago sempre, até dessa questão dos traços de personalidade, olha para o sofrimento, olha para o traço, vê de onde que ele vem e tenta entender se realmente isso vai ser um diagnóstico ou se é algo que, melhorando o funcionamento, esse traço vai diminuir, vai desaparecer e esse diagnóstico vai ser mutável. O número de pessoas que vai procurar o psiquiatra ou o próprio especialista em psicodélico, muitas vezes não é porque está doente, porque está em depressão, mas é porque deseja mudar o humor, mudar a personalidade, o jeito de ser. Então, querer fazer uma maquiagem naquele psiquismo, no seu estado de espírito, e bem como o consumo prometido é um comportamento padronizado, uma alegria artificial que não dá para a gente margear uma alteração de humor humana, natural, mas que muitas vezes vai mudar, né? Vai mudar o humor, vai mudar o estado de espírito. Então, a substância mágica que a gente vê na atualidade, que é autorizada e que está em autorização em alguns casos, ela vai se mostrar como a depressão e o trauma são esses aspectos da modernidade, porque ele vai tratar. Por isso que o psicodélico está entrando tão forte, porque você não está tratando uma doença, você está tratando uma pessoa. Então, evidentemente que em alguns casos as pessoas vão buscar uma máscara para a alma, mas em outros já dá para a gente entender e encontrar em profundidade o que se passa dentro de nós, dentro do outro, né? Ou seja, para eliminar as causas do sofrimento, a gente tem que olhar para dentro. Dessa forma, o tratamento ele vai se resumir em uma intervenção no corpo para uma retomada do equilíbrio neurológico. Então, de novo, conflitos neurológicos não resolvidos viram conflitos psicológicos não resolvidos e viram conflitos físicos não resolvidos. O corpo ele vai sempre tentando resolver esses conflitos. E não vai se prender mais, então, naquele discurso médico de a cura, né, que vai atuar em todas as causas, mas a regulação do mal-estar. Apenas uma eliminação dos sintomas, porque você vai estar bem, você vai estar mais regulado. Muito complexo aqui, essa parte. Eu tentei trazer um pouco para você sobre o olhar do motivo, tá? Do motivo que a gente falou um pouquinho nesse slide aqui, tá? Do olhar do motivo do abuso, né? Qual que é a origem disso? Então, tem tanto a ver com cultural quanto estrutural, certo? Na própria sociedade. Mas, em muitas ocasiões, então, também, quando já se tem um abuso, uma máscara da dor da vida, a gente vai pensar no uso do psicodélico para fazer também um controle de danos, ou seja, para reduzir o próprio abuso. Então, além de tratar, a gente consegue buscar uma redução desse abuso com o psicodélico, tá? Literalmente controle de danos mesmo. Que é importantíssimo para sair dessas medicações, de drogas mais pesadas, que vão causar dano para mais leve, que seja. E aqui, incluindo o tratamento com psicodélico e mesmo a cannabis medicinal, que não é bem um psicodélico. O controle de danos ele vai sair de uma medida paliativa para aliviar o sintoma e sofrimento de decepção da vida também. E entre esses paliativos, a gente vai ter ali basicamente dois tipos: a insatisfação substitutiva, né, que vai diminuir o sofrer, e a substância tóxica, que vai tornar-se insensível a ele, né, que eu vou me tornar insensível. Essa busca ela vai se embasar, então, no fato de que o sonho do homem ser a conquista da felicidade, que ele pode alcançar pela busca de sensações, de prazer, ou pela diminuição do sofrimento. Nesse processo está o princípio do prazer, né, atuando, né, da busca pelo prazer. A busca pelo prazer é a mesma dopamina, né? A dopamina não é prazer, mas a dopamina é a busca por, é o movimento de buscar por isso. Nesse impasse é que vai surgir a nossa tarefa de passar do funcionamento do princípio do prazer exclusivamente para o princípio da realidade, de onde o desejo ele vai precisar ser negociado, muitas vezes adiado. E o imperativo de gozar, de aproveitar, ele vai abrir espaço para formas mais socializadas da gente obter esse prazer gradativamente. Porque se não for gradativamente, a gente continua criando mecanismos de, não só de tolerância, mas de buscar mais, né? Por isso que muitas vezes o movimento, né, a dopamina, ela acaba gerando essas partes de abuso de substância mesmo. Gradativamente, vai ter a passagem desse prazer imediato voltando para até mesmo para um autoerotismo, tá? Um lugar até mais narcísico ali do eu ideal, né? Para formas mais postergadas de prazer ou formas de prazer mediado com o desenvolvimento do seu ideal. Por isso que essa forma gradativa, ela faz uma construção do meu ser, e não só uma busca por me sentir bem. Outra forma de explicar esse processo
lembrar que, na infância, o bebê ele alucina diante da insatisfação do seu desejo, como na ausência do peito, por exemplo. Constituição do aparelho psíquico, né, da própria mentalidade, da psique que o bebê vai criando, ele começa a negociar o desejo com a realidade. E a possibilidade de adiamento, ou mesmo de se lidar com a falta desse objeto de prazer, desse objeto de comida, desse objeto de alimentação. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Que o uso da substância psicoativa, ela vai alterar a nossa percepção, os sentidos, o humor, e ele vai ter essa função de permitir uma alucinação do objeto e da própria satisfação. Assim, usando drogas, seja lícitas ou ilícitas, vai se tornar possível atingir esse ideal prometido pelo discurso que a gente ouve, que a gente fala, que a gente faz. Até numa direção mais corroborativa, tá? Tem um autor muito bacana que é o Martin, de um artigo de 95, depois eu vou deixar ele selecionado para vocês. Ele afirma que quando a gente diz que o clima cultural ocidental ele parece estar mais dominado pelo aspecto da melancolia, é justamente por ser mais perceptível a criação desse mundo, onde a alegria, a agitação, a alta produtividade, constância na produtividade, a fugacidade, o gozo rápido e múltiplo, ele parece dominar todas as nossas concepções de felicidade. Ou seja, mais é a única realidade que eu posso ter. De novo, olha como isso aqui é totalmente geração Z e os vídeos rápidos, né? Os shorts, seja de Instagram, de YouTube, de TikTok, de qualquer coisa ali, né? É sempre um estímulo a mais. É sempre estimular mais, sempre estimular mais. E rápido, com curta duração, mas grande intensidade. E lembra também que essa insistência nesse triunfo, né, nessa alta, ele só pode ser prenúncio ali da possibilidade da dor, tá? Então, eu só quero buscar isso aqui porque eu não consigo lidar com a dor. Se eu conseguisse lidar com a dor, eu não precisava buscar isso aqui muito rápido. Então, a exaltação ali do humor, do consumo, do prazer, ela pode ser vista como uma espécie de defesa contra uma possível dor que começa a se apresentar. Pensando ainda no jovem, no adolescente. Ele não consegue lidar com a dor, ele não tem tolerância, porque ele não tem nem maturidade neurológica para isso, porque às vezes termina ali maturidade neurológica com 19, 20 anos, né? 18, 20 anos, como também ele está muito exposto muito cedo a isso antes. Então, se não tem não vai chamar de criação, tá? Mas um bom desenvolvimento neurológico, às vezes livre de traumas, livre de questões que vão abalar mais nesse sentido, vai ficar mais difícil fazer essa regulação emocional, dessa tolerância emocional. Tudo bem até aqui? Vamos adiante? Voltando um pouquinho mais então para esses psicodélicos, tá? Só que tendo isso em mente. A gente vai lembrar que todas as drogas psicodélicas, excesso a ketamina, elas são atualmente classificadas pelo DEA como substâncias controladas do anexo 1 sob aquela lei de substâncias controladas, certo? A grande maioria dos psicodélicos é ainda classificado como droga. Isso está mudando e provavelmente em 2024 para 2025 já vai mudar muita coisa. Tá? Até para ter uma ressignificação desse anexo 1, tá? Da lei de substâncias controladas. Conforme então observado anteriormente, né, essa classificação ela foi criada lá pelos Estados Unidos em 1970 para diminuir a disponibilidade de abuso, aquela parte toda, né? E a definição que a gente tem dessa lei é que essas substâncias na lista, elas não têm uso médico atual aceito nos Estados Unidos. E vai faltar de segurança aceita para um uso sob supervisão médica e ato potencial abusivo. Fecha aspas. Então, disso aqui tudo que eu acabei de falar, a gente sabe que não é verdade. Mas, lá em 1970, até pela questão de preconceito, até pela questão de não saber lidar, ou tentarem, na época, fazer um controle de danos, né? Para a gente não falar sobre política especificamente. Fez sentido naquela época, em algum determinado momento, mas agora já não faz mais isso. Outras drogas também elas são classificadas estão sob essa classificação, que vai incluir ali heroína, maconha, metanfetamina, mescalina. Então, tem outras que fazem muito sentido se permanecer dentro desse anexo 1. Mas as drogas psicodélicas, elas vão permanecer como uma droga da tabela 1 por já mais de 50 anos que elas estão. E a ketamina ela é classificada como uma droga de substância da tabela 3, que é drogas que, para o uso médico, é aceito, por exemplo, para anestesia, ela é super aceita, e tem potencial abusivo ao mesmo tempo. Então, ela é aprovada, mas ela tem que ser controlada. Perfeito, é só o que a gente quer. Então, em 2010,
o Comitê Científico Independente sobre Drogas do Reino Unido, que é bem famoso, ele publicou um estudo que abordava diretamente a prevalência e a gravidade desses efeitos adversos potenciais drogas de abuso em uma matriz ali de 9 categorias de dano. Tá? É um estudo bem bacana esse. Eles derivaram pontuações estimando ali uma magnitude de dano geral ao usuário, né, e aos outros para cada droga e substância de abuso. No topo da lista estava quem? Estava o álcool, com uma pontuação ali de dano de 72, altíssimo. Seguido pela heroína, com uma pontuação de dano de 55. Depois do crack, com uma pontuação de 54. Então, olha a heroína e crack abaixo do álcool. O benzodiazepínico e a ketamina, eles tiveram uma... Benzo geral, tá? Alprazolam, Rivotril, qualquer um desses. Eles tiveram uma pontuação de dano ali de 15. Olha a diferença, de 72 para o álcool para 15, de um benzodiazepínico que a gente sabe e da própria ketamina, né? E a pontuação da metadona, que a gente usa ela para tentar, até mesmo para tentar tirar o uso dos opioides, da morfina, ele teve uma pontuação um pouquinho baixa ainda. Então, é uma medicação altamente adictiva que dá menos dano do que o álcool, que é liberado. Então, a metadona ela foi de 13, a pontuação dela. O êxtase, o LSD, a psilocibina, os psicodélicos ali clássicos, eles estavam no final do final do final do final dessa lista, com pontuação de 9, 7 e 5, respectivamente. Essa publicação ela foi extremamente controversa, porque ninguém gostou, né? A indústria não gostou, né? A legalidade. Então, ela foi muito controversa. Embora teve muito apoio também, apoio positivo, tá? De falando, ó, realmente é isso mesmo. E acabou levando ali a demissão do principal autor desse comitê científico, dessa publicação, né? O nome desse autor é o David Nutt. Provavelmente você vai conhecer, porque ele é um dos maiores nomes dos psicodélicos no mundo, tá? Inclusive, ele teve, ano passado, aqui no Brasil, para falar sobre ketamina especificamente, sobre tratamento com ketamina, entrando em comparação até com um artigo que saiu sobre ketamina e ECT, como a ketamina supera o ECT, a neuromodulação pelo ECT, como tratamento de depressão refratária, né? Ele veio nesse congresso brasileiro, foi bem bacana. O David Nutt, né, que ele era do Conselho Consultivo sobre o Uso Indevido de Drogas da Grã-Bretanha. Ele foi demitido depois da liberação, né? Então, fica quietinho, vamos calar, né? Olha como é que funciona. Em resposta a essa crítica, o próprio David Nutt depois, e os colegas ali, eles refinaram a metodologia e usaram uma análise de decisão multicritério para avaliar novamente a nocividade dessas drogas, tanto que o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Então, não é só pessoal, é transpessoal esse tipo de avaliação de dano. O resultado foi extremamente semelhante. O álcool, a heroína e o crack tendo as maiores pontuações gerais ali de dano. E o êxtase, LSD e a psilocibina, de novo, no final da lista. Dado que essa pontuação de dano social ela foi muito influenciada por dados de custo econômico também, de registro de saúde, de registro policial e mesmo abordagem de grupos de especialistas. Então, a generalização ela está limitada pela disponibilidade das substâncias analisadas em um país específico. Então, esse critério todo foi feito lá na Grã-Bretanha, né? Lá na Inglaterra. Tudo bem? Depois dá uma olhadinha sobre o David Nutt, que ele tem muita coisa boa, importante e inteligente para falar. Mais informação para vocês. Um folheto do Drug Facts, não sei se você conhece esse instituto, esse site. Ele está bem ligado ali do Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, que é o NIDA, tá? Que é bem famoso no mundo. Ele afirma, então, que muitos dos alucinógenos, por exemplo, o PCP, que a gente falou em algumas aulas atrás, eles são potencialmente viciantes e ele pode produzir desejo de droga, né? Fissura e a tolerância ao longo do tempo. Entretanto, os alucinógenos, eles não estão associados ao comportamento incontrolável pela busca de droga. Então, apesar de vir a sensação de fissura, eu não entro na fissura, eu não busco a droga, eu não vou atrás dela. E os próprios animais, eles não podem ser treinados para auto-administrar alucinógeno, né? Que é uma coisa interessante de se falar. Mas outros alucinógenos, por exemplo, o DMT, né, que está na flor, desculpa, na folha, na forma do chá da ayahuasca, ele não levou nem vício e nem tolerância. Então, legal a gente falar sobre isso. A administração médica do alucinógeno ela deve-se incluir uma consideração cuidadosa da dosagem apropriada, da triagem do paciente, da preparação apropriada do paciente, tudo que a gente já conversou, que você sabe, mas que a gente precisa ficar revisando isso sempre para
para não sair da cabeça, incluindo a preparação e acompanhamento da sessão de psicoterapia assistida por psicodélico, de acordo com algum procedimento aprovado, baseado em evidência e pesquisa, tá? De novo, por que que tem que ter essa psicoterapia assistida? Para fazer o controle de danos também, o controle do abuso, para orientação, para integração. Então, isso tudo faz parte da prevenção do abuso, da fissura, de entrar em contato com. Eu preciso sair, de novo, voltando em algum momento atrás, ainda dessa aula. Eu preciso sair, eu não posso lidar com essa dor, precisa ser agora, precisa ser imediatamente. Pegou agora o link, começando no começo da aula? Legal também falar que outra brochadura da NID, lá do Drug Facts, ela vai reconhecer algumas evidências de pesquisa do potencial do abuso do MDMA em animais, tá? O MDMA que está explodindo e que vai ser o novo psicodélico mais potente, mais famoso, tá? Provavelmente já aprovação agora ano que vem. E embora em menor grau esse potencial de abuso do que a própria cocaína. Então, ainda assim, é muito menor do que a gente considera como algo de potencial dano. Embora o modelo de administração do próprio MDMA em animais, tá? Pesquisa falando aqui, eles vão sugerir ali padrões de uso episódico, mesmo com intervalo irregular, o potencial de abuso observado ele parece ser realmente menor do que as anfetaminas e as metanfetaminas em geral. Ou seja, vicia menos que Adderall, medicação para TDAH, vicia menos que metilfenidato, que Venvance, Concerta, isso tudo. Então, olha só, além de tudo, a gente está entrando com um tratamento que ele é revolucionário, por exemplo, o psicodélico MDMA, e que vai viciar muito menos do que a medicação que já está aprovada. Tem também outros estudos em prospecto de acompanhamento de longo prazo, tá? De indivíduos ali, TEPT, né, por estresse pós-traumático, que eles recebem o MDMA e que relata que nenhum participante do estudo desenvolveu problema de abuso de substância com qualquer droga ilícita. Então não é só, eu fiz uso do MDMA para tratamento de TEPT, só que eu não desenvolvi abuso de MDMA, mas comecei abuso de álcool. Opa, isso não ocorre. Muito pelo contrário, perde-se o abuso de álcool. A gente trata abuso de álcool ao mesmo tempo que trata as outras questões, por exemplo, do TEPT, da depressão associada ao TEPT, né, da ansiedade associada ao TEPT. Esse estudo, especialmente que eu estou falando, ele teve duração ali, de um período de 7 a 17 meses, então foi mais de um ano, tá? Sugerindo que, pelo menos em ambiente de pesquisa, o MDMA ele pode ser administrado com risco mínimo de que paciente vai procurar ou vai se auto-administrar essa êxtase de rua, tá? Que era o nome que falava mais ali para fissura vindo dessas drogas psicodélicas. Entretanto, é necessária uma avaliação mais aprofundada do risco a longo prazo do próprio MDMA, que é o que está sendo feito agora, que é o último passo para a gente ter a liberação dele pelo FDA, né, das fases finais de aprovação. Mas pesquisadores da Universidade de Johns Hopkins eles avaliaram recentemente também o potencial de abuso da psilocibina. E aí falando um pouquinho mais dos psicodélicos clássicos agora, e que ela foi administrada medicamente falando e foi determinado que, se aprovado como medicação, a psilocibina seria apropriada para a classificação do anexo 4. Então, anexo 1, droga, sem uso médico. Anexo 3, droga, com uso médico. Anexo 4, liberada. Então, outras substâncias atualmente classificadas nessa tabela 4 vai incluir o quê? Benzodiazepínico, medicação hipnótica, e que tem um potencial relativamente baixo de abuso de substância de dependência. Olha o tanto de aspas que eu coloquei aqui, foi o quê? Umas 24 aspas, 28 aspas. Estou colocando aspas ainda. Porque a gente sabe que essas medicações todas, elas têm abuso, elas geram abuso. Benzodiazepínico, as anfetaminas, né? Só que ainda assim, elas estão na tabela 4. Olha que incongruência, né? Porque os psicodélicos, que têm absolutamente muito menor abuso, estão numa tabela 1, uma tabela 3. Enfim, vamos ver quando vai mudar isso tudo, né? Provavelmente agora 24 a 25, quando tiver a ressignificação dessas tabelas. Essas evidências, então, elas vão apoiar. Na verdade, a evidência que a gente tem disponível agora, elas vão apoiar um plano para pesquisa adicional sobre o potencial de abuso, né? Com componente psicodélico, considerando tanto o potencial terapêutico quanto o risco de abuso ou o uso indevido, né? O uso recreativo. O uso recreativo não é tratamento, não esquece disso. Mas pesquisas futuras sobre esses compostos, elas vão ajudar a gente a incluir medida também de comportamento de busca de droga, até mesmo ao longo do tempo, né? Entender se vai aumentar a busca por outras drogas, por outros comportamentos,
triagem, às vezes, de droga na urina pode ajudar também para monitorar o uso dessas drogas ilícitas, ou mesmo um esforço para determinar quais populações de pacientes elas podem ser mais vulneráveis ao desenvolvimento de novos ou uma recaída de algum transtorno pré-existente, né, pelo uso de substância. O que seria uma população mais vulnerável a desenvolver um novo ou uma recaída? Populações que têm desregulação de dopamina, de maneira bobinha aqui falando, né? Seria o quê? Geneticamente, eu tenho ou questões de histórico familiar de abuso de substância, de abuso de droga, pensando em TDAH, por exemplo, que até geralmente o TDAH tem uma propensão à obesidade, pensando geneticamente falando, tá? Uma propensão à obesidade ou até uma propensão ao abuso de substância por conta dessa busca pela dopamina, né? Dessa desregulação do acúmulo, corte pré-frontal, enfim. Pesquisa é importante para a gente conseguir olhar também esse futuro do abuso, e não só o tratamento, mas o futuro das consequências que podem vir negativas sobre a medicação, sobre o composto psicodélico para tratamento em saúde mental. Com isso, encerramos essa aula, tá, sobre o potencial de abuso. Sei que tem bastante dúvida por aí, escreve elas. Pode anotar aqui nos comentários embaixo, pode mandar lá na nossa comunidade e a gente vai adiante.